A paz do Senhor, amados irmãos, quero glorificar a Deus pela vida de todos os irmãos que nos acompanham no dia de hoje, neste 1º de abril do ano 2019, nesta segunda-feira. Quero estender um abraço especial a todas as pessoas que nos acompanham em sua casa. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos para que a graça de Deus esteja convosco, que a graça de Deus esteja no vosso lar, na sua casa, e ser com todos os vossos sonhos e com todos os vossos projetos, no nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, glórias a Deus, nós queremos trazer nessa noite de hoje uma palavra que o Espírito Santo tem colocado nos nossos corações. Nós queremos trazer uma palavra que tem como tema Só o Senhor é Deus. E para tal, eu primeiramente gostaria de convidar os amados a abrir a sua Bíblia no livro de 1 de Reis, no seu capítulo de número 18, no versos 21. 1 de Reis, capítulo de número 18, versos 21. Aleluia. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Eu vou repetir esse versículo, o irmão que não teve ainda o tempo de abrir a sua Bíblia. Nós estamos a ler a Bíblia Sagrada no livro de 1 de Reis, capítulo 18, versos 21. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Amados irmãos, nós queremos trazer uma palavra, como disse no início, que tem como tema que só o Senhor é Deus, só o Senhor Jeová é Deus. Verdadeiramente, amados irmãos, nós gostaríamos de entrar nessa palavra fazendo uma pequena introdução e contextualizando o nosso tema. Nós queremos falar sobre um ato profético que aconteceu a partir do profeta Elias. O profeta Elias era um homem muito usado por Deus. Ele exerceu o seu ministério, sobretudo, nos dias em que o rei Acabe reinava sobre Israel. E diz-nos a Bíblia Sagrada que eram dias difíceis, porque Acabe desviou-se da presença de Deus. O rei Acabe preferiu não dar atenção aos ensinamentos transmitidos pelo seu rei antecessor ou pelos reis antecessores, no caso, o seu patriarca, rei Davi. Então, Acabe desviou-se da presença de Deus. E a primeira coisa que o rei Acabe fez foi arranjar uma mulher estranha, uma mulher que tinha outros costumes. E essa mulher tinha como nome Jezabel. Quem era então Jezabel? Jezabel era uma mulher que também era conhecida como a sacerdotisa de Baal. E quando Jezabel une-se ao rei Acabe, ela transporta para o povo de Israel costumes e tradições que ela tinha na sua terra, que ela tinha herdado dos seus pais, que ela tinha herdado da sua nação. Israel, em vez de adorar ao Deus vivo, Israel, em vez de cultuar o Deus vivo, Israel passa então a ser regido por essa mulher Jezabel, que era na verdade uma sacerdotisa, ou seja, era uma mulher que tinha a cargo de levar o povo à adoração do Deus Baal. Então Israel começa a viver momentos difíceis porque o povo começa a se perder na idolatria. O povo começa a trazer costumes estranhos para a sua casa, para a sua vida. Para o amado irmão ter noção, eles tinham costumes de passarem os filhos no fogo, queimarem os filhos no fogo. Eles ofereciam homens e mulheres como sacrifícios vivos ao Deus vivo. Matavam pessoas por intermédio desse Deus chamado Deus Baal, e o povo perecia. Então,
o profeta Elias foi levantado por Deus exatamente no momento em que Israel mais precisava dele. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos diz que aonde não existe profecia, aonde não existe conselhos, o povo perece. Então Israel precisava, na verdade, de receber o ministério do profeta Elias. Então a Bíblia Sagrada nos mostra que essa mulher chamada Jezabel manda matar com todos os profetas, todos os homens que tinham o domínio da palavra de Deus, todos os homens que ensinavam a palavra de Deus. Jezabel vai então mandar matar, decapitar, e é assim que dentre os profetas acha-se Elias. Então a Bíblia Sagrada diz que Elias chegou até o rei Acabe e disse ao rei Acabe que sobre a sua palavra Israel não choveria até que ele voltasse a orar novamente a Deus. Então Israel passa a viver momentos difíceis, agora vai viver fome. Por quê? Porque se não há chuva, a terra não produz. E nós sabemos que o povo de Israel era maioritariamente carente ou necessitado da terra, porque eles produziam dela frutos e produziam dela alimentos para sustentarem as suas casas. Não é verdade? Então o povo vai passando dificuldade. Havia fome sobre Samaria, a capital de Israel. Havia muita fome, muita procura, mas não encontrava-se alimento. Então o rei revolta-se com o profeta Elias e manda matar o profeta Elias. É assim que veio a palavra do Senhor ao profeta e o manda ao sair de Israel para uma outra terra. Primeiramente ele vai peregrinar para junto do rio Jordão. Então ele chega a ser... Ele chega às margens do rio Jordão e a Bíblia Sagrada diz que ele era alimentado por corvos. No nome do Senhor Jesus, eu quero trazer uma palavra para você. Eu quero dizer que nem que Deus tiver que usar corvos para alimentar a sua vida, no nome de Jesus, você não vai passar fome, você não vai passar dificuldade, porque a Bíblia Sagrada nos mostra que o nosso Deus, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus poderoso. O nosso Deus também é conhecido por Jeová Jireh, é o Deus da provisão. Então a Bíblia Sagrada nos diz que o profeta Elias estava a ser alimentado por um corvo. De tempos em tempos o corvo aparecia sobre o profeta e levava carne. O corvo, alimentava o profeta Elias e ele bebia da água do ribeiro que estava junto às margens do rio Jordão. E acontece que quando a fonte secou, Deus manda o profeta Elias peregrinar outra vez, nesse caso para Sidom, aonde ele vai passar e vai encontrar uma outra terra chamada Serepta, e ele vai exatamente em casa de uma mulher que a Bíblia nos faz conhecer como a viúva de Serepta. Enquanto ele estava naquele momento de tribulação, era a viúva que fazia-se de mantenedora para a vida do profeta Elias. E Elias encontrou esta mesma viúva numa tremenda dificuldade, porque, como sabemos, em Samaria não havia alimentos na terra de Israel. Então, aquela mulher, quando o profeta Elias pediu alguma coisa para comer, ela disse que viva o Senhor teu Deus, que não tenho senão um pouco de farinha na minha panela e só tenho azeite, um bocadito de azeite na minha botija. E ela disse que o meu objetivo é fazer pães, um para mim e outro para o meu filho, e depois morreremos. E Elias deu uma palavra profética naquela mulher, ele disse que viva o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, que na casa daquela mulher não havia de faltar nada. Por quê? Porque a graça de Deus era poderosa para abençoar a sua casa. E diz-nos a Bíblia Sagrada que aquela mulher fez primeiramente os pães que ela deveria comer para dar aos seus filhos. Ela deu ao profeta Elias, e o profeta Elias orou pela vida daquela mulher, e a Bíblia Sagrada diz que azeite na botija daquela mulher não se acabava, e a farinha que existia na panela daquela mulher também não acabava. Eu quero dizer, no nome do Senhor Jesus, eu quero fazer lembrar ao nosso irmão, no nome do Senhor Jesus, que o nosso Deus é o Deus
Jeová Jireh. Significa que Ele é o Deus mantenedor, Ele é o Deus provisor, Ele é o Deus que não deixa faltar nada. Entrando agora para o nosso contexto, nós vemos que Israel está a passar por momentos muito difíceis, porque primeiro o povo começa a se perder na tradição, o povo começa a se perder na feitiçaria, o povo começa a perder-se na idolatria. Então a Bíblia Sagrada diz que veio a palavra do Senhor sobre a vida do profeta Elias, e Deus diz a Elias: Elias, chegou o momento de você apresentar-se ao rei Acabe, que eu farei grandes coisas por intermédio do teu ministério. Foi então quando o profeta Elias apresenta-se ao rei Acabe, e primeiramente ele disse a Acabe que queria reunir todo o povo de Israel. Foi quando acontece esse texto que acabamos de ler, em que o profeta Elias mandou chamar toda a congregação de Israel, todo o povo, todo o ajuntamento do povo sobre o Monte Carmelo, e mandou também chamar os profetas de Baal, todos os 400 profetas de Baal. E ele fez uma pergunta que é que nós lemos no versículo 21, que diz que então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando concheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Por quê? Porque o povo vacilava. O povo não sabia se servia a Deus ou se servia a falsos costumes. O povo não sabia se servia a Deus ou se ainda andava na tradição. Existem algumas pessoas que buscam a Deus, que até vão à igreja, que até meditam na palavra de Deus, que até buscam os ensinamentos de Deus, mas ainda estão com os pensamentos a cochearem. São pessoas que ainda não se decidiram, pessoas que não tomaram uma decisão, se é uma decisão de buscar a Deus ou uma decisão de buscar a Baal. Existem determinadas pessoas que até meditam na palavra, que até vão à igreja, mas volta e meia, quando há uma dificuldade, ainda colocam os seus pés nas casas dos quimbandas. São pessoas que ainda invocam falsos deuses, são pessoas que ainda adoram deuses estranhos, são pessoas que ainda estão presas nas tradições, são pessoas até que vão à igreja, mas ainda estão presas em rituais que atrapalham a sua vida. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus hoje lhe dá o direito de escolha, porque o nosso Deus é um Deus de livre arbítrio. Como diz a palavra através do profeta Elias, Deus nos manda escolher. Deus pergunta: até quando cocheareis? Ou seja, até quando andareis em dúvida? Até quando você irá hesitar? Até quando você estará em cima do muro? Ou escolhe adorar o Deus vivo, o Deus poderoso? Ou então escolhe continuar em rituais? Ou então escolhe rituar em feitiçarias? Ou então escolhe andar em adoração a deuses estranhos, deuses que não ouvem, deuses que não podem resolver o teu problema, deuses que não podem operar na tua vida? Foi então que quando o profeta Elias disse ao povo todo, dizendo que só ele havia ficado sobre Israel, então haviam também 450 profetas de Baal. Lembrando que a profetisa Jezabel, a esposa do rei Acabe, mandou exterminar todos os profetas de Israel. Então ele pediu em cima do Monte Carmelo que trouxessem 2 bezerros, porque nós sabemos muito bem que quando os servos de Deus, antigamente, nos costumes do povo judaico, na tradição judaica, quando os profetas subiam ao monte para sacrificar, para adorar a Deus, eles levavam bezerros, eles levavam animais. Então eles cortejavam o animal e colocavam o animal por cima do altar. E após a oração que os profetas faziam, a Bíblia Sagrada diz que Deus respondia e derramava dos céus o fogo para queimar o holocausto como símbolo da aceitação do sacrifício. Foi por isso que o profeta Elias pediu 2 bezerros, um para ele e outro para os 450 profetas de Baal. Ele disse: o povo está perdido.
O povo anda na iniquidade, o povo não sabe se segue a Deus ou se segue as tradições, aos costumes estranhos, porque Baal não era um costume do povo de Israel. Ou seja, Baal, a tradição, as feitiçarias, os pactos satânicos não são costumes daqueles que servem a Deus. Então, o profeta Elias chama o povo e os manda escolher. Então, foi quando ele disse: traga-me um bezerro para mim sacrificar ao Senhor e traga também um bezerro para os 450 profetas de Baal sacrificarem ao Deus Baal. E vai acontecer que, de certo, aquele Deus que responder o sacrifício, a oração feita pelo seu servo, aí sim é Deus. Se Baal responder as vossas orações, se queimar o vosso holocausto, então posso perder a minha vida, porque eu vou aceitar que Baal é Deus. De outro modo, se o meu Deus, se o Senhor atender a minha oração e queimar o holocausto, então verdadeiramente só o Senhor é Deus. Então ele deu primazia aos profetas de Baal. A Bíblia Sagrada fala, o irmão vai poder ler ainda no mesmo capítulo, que os 450 profetas de Baal adoraram, invocaram, fizeram orações, várias orações, mas o Deus deles não respondia. Eles oraram o dia todo, aquilo começou na manhã e eram 12 horas, que o Deus Baal não respondia. Eu quero dizer, meu irmão, que não adianta procurar caminhos que não são do Senhor, não tem resposta. Não adianta você andar por caminhos perdidos, porque deles não vem a resposta certa. Porque a Bíblia Sagrada diz que toda boa dádiva, tudo que é bom vem do Senhor, de quem não há sombra de variação. É um Deus que não muda, é um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós queremos, segundo o seu poder que em nós opera. Então o povo, aliás, os sacerdotes de Baal, invocaram de tal forma que o profeta Elias ainda gozou com eles, disse: clamem ao vosso Deus, clamem a Baal. Pode ser que Baal esteja numa viagem, pode ser até que ele esteja a dormir, clamem com mais força que ele poderá acordar. Então a Bíblia Sagrada diz que eles clamaram, e como o Baal não respondia, eles pegaram em facas e começaram a cortejar-se nos braços e na cara até sangrarem. Era tradição de falsa adoração, era feitiçaria, costumes estranhos. Eu quero dizer, o amado irmão, no nome do Senhor Jesus, talvez você seja já cristão, talvez você pertença a uma igreja, a uma congregação. Deus hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo, mostra-lhe 2 caminhos a seguir. Não adianta você dizer que anda na palavra, mas você ainda está preso na feitiçaria. Não adianta você dizer que está na palavra, mas você ainda está preso na idolatria. Eu quero falar no nome do Senhor Jesus Cristo de pessoas que têm perdido a sua fé, entregando a sua vida nas mãos do inimigo. Pessoas que que em momentos bons estão na igreja a louvar ao Senhor, mas no momento da dificuldade vão em casas de encostos, procuram quimbandas para resolver um problema na sua vida. Procuram ajuda dos chamados falsos profetas para tratarem. Pessoas que, quando entram em desespero, acabam por entregar tudo, entregam as suas riquezas, entregam as suas casas, entregam os seus carros, entregam os seus bens nas mãos dos quimbandas, que hoje recebem o nome de profeta. Eu quero dizer que não são profetas, aliás, eles são falsos profetas. Na verdade, eles são profetas de Baal. Eu quero falar de pessoas que dizem confiar em Deus, mas que em momento de dificuldade começam a procurar deuses estranhos. Não, Deus nos diz uma palavra nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Escolha qual é o caminho a seguir. Se o teu Deus é o Senhor ou se o teu Deus é Baal. Nós só temos 2 caminhos a seguir, e aliás o nosso Deus nos dá o livre arbítrio. Ele não obriga a ninguém a ser seu servo, mas não finge que você é homem de Deus enquanto você ainda está preso em rituais. Não finge que você adora a Deus enquanto você ainda adora falsos deuses, enquanto você ainda está preso em tradições, enquanto você ainda busca a ajuda
de falsos profetas para resolverem o teu problema. Então a Bíblia Sagrada, continuando na nossa meditação, diz que os profetas oraram toda manhã e até a tarde. Eles clamaram a Deus. Mas ao Deus deles, porém, o Deus deles não soube o responder. Porque, na verdade, irmãos, não adianta procurar deuses que são pequenos, deuses que não têm poder para resolver a tua situação. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém pode se achegar a Deus sem passar por intermédio de Cristo. Ninguém pode receber nada que não seja por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada nos fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo veio para que você tivesse vida com abundância. Jesus Cristo veio para que você gozasse com uma vida plena. Jesus Cristo veio para que você tivesse saúde, para que você gozasse de paz, para que você experimentasse o gozo da plenitude de Deus. Aleluia! Então, eles clamaram. Os 450 profetas de Baal clamaram, porém Baal era um Deus surdo. Baal era um Deus que não ouvia. Baal era um Deus que não dava resposta. Então a Bíblia Sagrada diz que chegou a vez do profeta Elias. E o profeta Elias, então, ele preparou um altar. Preparou um altar. O que é o altar? O que é que significa o altar? Qual é a correlação que o altar tem conosco? A Bíblia Sagrada nos diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e o nosso coração é o altar de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o profeta Elias, antes de preparar o sacrifício para Deus, ele preparou um altar. Preparou o coração. Para adorar a Deus, você precisa ter um coração adorador. Para adorar a Deus, você precisa ter um coração restaurado. Para adorar a Deus, você precisa se despir do pecado. Para adorar a Deus, você precisa se desfazer daquilo que atrapalha a tua comunhão com Ele. Para adorar a Deus, você precisa largar a tradição. Para adorar a Deus, você precisa abandonar os amuletos. Para adorar a Deus, você precisa largar a fita que ainda anda presa na cintura. Para adorar a Deus, você precisa se despir dos rituais na madrugada. Para adorar a Deus, você precisa largar as invocações satânicas. Para adorar a Deus, você precisa deixar de procurar os quimbandas. Para adorar a Deus, você precisa de buscar na plenitude do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que o profeta Elias preparou o altar. Ele preparou o altar com 12 pedras. E essas 12 pedras significam cada tribo de Israel. E a Bíblia Sagrada diz que ele, depois de preparar o altar, colocou a lenha sobre o altar. Para que a lenha? Para que o fogo queimasse. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que o nosso coração, que é o altar de Deus, deve ter uma chama acesa dia e noite. Porque a Bíblia Sagrada fala que o fogo de Deus que queimava sobre o altar dia e noite também tem a plena virtude, a plena vontade de queimar o nosso coração. A presença de Deus é simbolizada pelo fogo. E esse fogo quer queimar o nosso coração. Esse fogo quer arder continuamente. Enquanto nós temos o fogo de Deus, o mal não pode tocar a nossa vida. Enquanto nós temos o fogo de Deus, o mal não pode invadir a nossa casa. Enquanto nós temos o fogo de Deus, nós não vamos adorar a Baal, nem falsos profetas. Enquanto nós temos o fogo de Deus, nós não vamos nos submeter aos caprichos de Jezabel. Enquanto nós temos o fogo de Deus, nós não vamos andar em prostituição. Enquanto nós temos o fogo de Deus, nós não vamos andar em mentiras, numa vida de duplicidade, numa vida de engano. Aleluia! Porque Cristo veio para nos dar a vida com abundância. Oh, glórias a Deus! Amados irmãos, e a Bíblia Sagrada diz que após ele colocar a lenha, ele pediu que as pessoas colocassem água, atirassem a água no altar. Por que a água? Porque ele tinha plena certeza que o seu Deus era poderoso para queimar o altar, de tal modo que nem água, nem nada mais iria restar por causa da presença de Deus. E a Bíblia Sagrada nos mostra a oração que fez o profeta Elias. E ele orou da seguinte forma, está no versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ó de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor,
responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. Aleluia. Eu vou repetir, ele disse, responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. E a Bíblia Sagrada diz no verso 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. A Bíblia Sagrada diz que após a oração feita pelo profeta Elias, o fogo do alto desceu e consumiu tudo. Não restou pedra, não restou lenha, não restou água, não restou nada, porque o fogo de Deus, aleluia, ele quando desce na nossa vida, não há nada que pode conter. O fogo de Deus quando desce sobre os nossos corações, não há ninguém que pode contra a nossa vida, porque a Bíblia Sagrada diz que ninguém pode se levantar contra os ungidos de Deus, porque eles são como a menina dos olhos do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na vida daquele que crê, na vida daquele que tem o Senhor como seu Deus. Aleluia. Eu quero dizer no nome do Senhor Jesus Cristo, meu amado, você que ainda não escolheu quem o Senhor que você deve adorar, adore a Deus, entrega a Ele a tua vida, entrega a Ele a tua casa, entrega a Ele o teu trabalho. Você não precisa de Baal para receber um trabalho, você não precisa de Baal para ter um filho, você não precisa de Baal para constituir uma família, você não precisa procurar Baal para casar, você não precisa procurar Baal para ter um corpo mais bonito, você não precisa procurar Baal para amarrar a vida de um outro homem que tem uma determinada família, mas para viver consigo. Você não precisa procurar Baal, não, você precisa apenas conhecer quem é o Deus poderoso, quem é o Deus sublime. E eu quero te falar desse Deus poderoso, eu quero te falar desse Deus grandioso. A Bíblia Sagrada no livro de Gênesis capítulo 1, versos 1, diz que fez o Senhor os céus e a terra. E eu quero começar por te dizer, meu irmão, que o nosso Deus é um Deus criador. A Bíblia Sagrada nos mostra também que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a fonte de vida, Ele é o conhecedor de todas as coisas. Não há nada que Deus não sabe, não há nada que Deus não vê. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Não existe nada nem ninguém que é maior do que Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos fala que o nosso Deus nunca muda, o nosso Deus é imutável. Significa que os milagres que Ele fez no passado, Ele ainda tem poder para fazer nestes dias. E o milagre que Ele vai fazer na tua vida, Ele também poderá fazer na vida dos teus filhos, nas gerações vindouras. Eu quero te falar de um Deus sem limites, um Deus ilimitado, um Deus imensurável, um Deus que jamais poderemos medir a sua grandeza, porque Ele é poderosamente e Ele é infinitamente grande. Aleluia. Eu quero te falar que um Deus que é um Espírito, eu quero te falar que Deus que é um único, porque Ele disse na sua palavra, adorarás apenas um Deus e diante de nenhuma estátua, e diante de nenhuma escultura, e diante de nenhum Deus te submeterás. Não adora falsos deuses, amado irmão. No nome do Senhor Jesus, eu quero te falar de um Deus que é 3 em 1, porque Ele é manifesto pela glória do Pai, Ele é manifesto pela glória do Filho e Ele é manifesto também pela glória do Espírito Santo. Eu quero te falar de um Deus que Ele é perfeito, que tudo que Ele faz, Ele é bom, que tudo que Ele faz é muito bom. Todas as coisas que Deus faz, aleluia, são coisas maravilhosas. Todas as coisas que Deus faz são coisas poderosas. Por quê? Porque Deus é perfeito. Deus não faz nada com defeito. Tudo que Ele faz é perfeito, e aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele tem poder para fazer na tua vida também é perfeito. O milagre que vai acontecer, se você crer, se você abandonar os falsos deuses na tua vida, também poderás receber um milagre perfeito na tua vida. Eu quero te falar de um nome também poderoso. O nosso Deus é um Deus santo, ou ainda no hebraico, o nome dele é Jeová Kadosh. Por quê? Porque Ele não se compara. Ele disse, eu sou o Senhor Deus e a minha glória eu não reparto com outros. O nosso Deus não é um Deus de misturas. O nosso Deus não é um Deus de dualidades. Ou você serve a Deus ou você não serve. Mas se tu adorares a Deus, você precisa de adorá-lo em verdade e em espírito e em santidade. Ter um coração puro no nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é um Deus zeloso. Por quê? Porque no livro de Jeremias, capítulo 1, versos 12, ele disse que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele zela pelas coisas. Significa que se Ele prometeu alguma coisa na tua vida, Ele também é fiel para cumprir no nome do Senhor Jesus.
Jesus, eu quero falar que o nosso Deus é um Deus justo. Não há justiça que Ele não pode fazer na tua vida. Não há injustiçado que não pode receber a justiça de Deus se clamar, se colocar os seus joelhos no chão, no nome do Senhor Jesus. Eu quero falar de um Deus que é sábio. A Bíblia Sagrada nos diz que Ele fez os céus e a terra por intermédio da sua palavra. O nosso Deus conhece todas as coisas. Ele fez a terra e a terra firme permanece. O homem não consegue discernir o mistério do qual a terra está firme. Ela gira, ela orbita perante o sol, mas ela não cai, ela não balança. A terra está firme. Por quê? Porque ela foi firmada pelo conhecimento, a sabedoria de um Deus poderoso. A Bíblia Sagrada nos diz que o nosso Deus é um vitorioso, um Deus que não perdeu, nunca perdeu e nunca perderá nenhuma guerra. Ele entra e onde Ele entra é para vencer. Se você está com Deus, aleluia, se Deus está adiante de ti, não importa qual seja a situação que você esteja a vivenciar, receba a vitória no nome do Senhor Jesus. Eu quero te falar de um Deus que é amor, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus é amor. Aqueles que não amam não podem conhecer a Deus, porque a Bíblia Sagrada nos diz no livro de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda quero te falar que o nosso Deus é paciente. Ele espera o momento certo para agir. Se as coisas na tua vida ainda não aconteceram, não se desanime. Espera apenas o tempo de Deus. Existe um tempo útil. Existe um tempo útil para Deus operar. Todas as coisas perecem de um tempo determinado. Se as coisas na tua vida ainda não aconteceram, é porque não é chegado ainda o momento de Deus. Continua a orar, continua a clamar em nome do Senhor Jesus. Eu quero te falar de um Deus que é misericordioso. A Bíblia Sagrada diz que a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Significa que nós acordamos, amado irmão, não é pela nossa capacidade de saúde, não é porque nós somos mais inteligentes, não é porque somos mais santos, não. São as misericórdias do Senhor que nos metem vivo, que garantem a nossa sustentabilidade no nome do Senhor Jesus. Eu quero falar de um Deus compassivo, um Deus que está pronto a perdoar. Não importa o teu pecado, se hoje mesmo você dobrar os teus joelhos e dizer: Pai, eu pequei, Pai, eu tenho feito coisas que desagradam o Senhor. Ele está pronto para ouvir, Ele está pronto para perdoar no nome do Senhor Jesus. Eu quero falar de um Deus cheio de graça, e a própria graça foi manifestada quando Ele deu a vida do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a graça, porque a Bíblia Sagrada diz que cada um de nós merecia viver na condenação. Todos nós fomos, porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas Ele derramou a vida do seu Filho, Ele deu a vida do seu Filho para que através e por intermédio dessa graça nós tivéssemos acesso ao Pai. Jesus Cristo é o caminho mais próximo que nos liga a Deus. Ninguém pode chegar a Deus sem passar pela graça. Ninguém pode chegar a Deus sem passar por Jesus Cristo, aquele que nos dá vida, aquele que nos dá saúde, aquele que nos protege, aquele que guia os nossos passos. Eu quero falar de um Deus fiel, um Deus que promete, mas também um Deus que cumpre. Não existe nada que Deus prometeu na vida de alguém e que não poderá se cumprir. Se tiver dúvida, amado irmão, procura a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não há palavra que Deus liberou e não cumpriu. Não há profecia que Deus liberou e não cumpriu. Não há promessa que Deus liberou, ainda não cumpriu. Não, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Ele é fiel na vida daquele que crê. Davi disse: eu fui jovem, hoje sou velho, mas eu digo que eu nunca vi um servo, um crente, um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, porque o nosso Deus é um Deus fiel. A Bíblia Sagrada nos mostra também que Ele é um Deus verdadeiro, e essa verdade está por intermédio da sua palavra. É sua palavra que é apta para corrigir, a sua palavra que é apta para redarguir, a sua palavra que é apta para nos dar a vida, porque a sua palavra ela é viva e é eficaz, e ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, porque ela penetra até na divisão da alma e da medula, e ela também é apta para discernir os espíritos. Aleluia. Eu quero dizer que a palavra de Deus é verdade. Aonde entra Cristo não pode haver mentira. Aonde entra Cristo não pode haver confusão, porque a palavra de Deus vem para disseminar como uma espada que tudo aquilo que for pecado, que tudo aquilo que tiver atrapalhando os teus caminhos, no nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus é verdade e ela trará luz, trará solução para a glória de Deus. Eu quero te falar de um Deus que é sempre presente, independentemente das lutas que você vive. Deus nunca vai te abandonar. Ele disse na sua palavra que eu
estou mais próximo contigo do que as tuas próprias vestes. Ele disse também que eu vou, mas não vos deixarei só. Enviarei sobre vós o Espírito Consolador. O Espírito Santo está conosco cada dia, cada noite. Ele é quem clama perante a Deus. Ele é quem intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero te falar de um Deus pessoal. Por quê? Porque aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, ele tem acesso à salvação. Em nome do Senhor Jesus, receba a graça de Deus. Existem muitas e múltiplas maneiras, múltiplas e múltiplas características de Deus que o tempo hoje não será suficiente para mostrar, mas eu quero dizer que Deus é fiel. Eu quero mostrar ao irmão. Agora, a segunda pergunta, como encontrar a Deus? A Bíblia Sagrada diz que aqueles que buscam o Senhor de todo o coração poderão encontrar. Está escrito no livro de Jeremias 29:13. Deus está à procura daqueles que o buscam de todo o coração. Deus está à procura daqueles que o buscam com verdade. Deus está à busca daqueles que não se corrompem. Deus está a buscar aqueles que não se contaminam com pecado. Deus está a buscar. A Bíblia Sagrada fala que os olhos dos céus estão sobre toda a terra a procurar os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram o Senhor em verdade e também em espírito, no nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 11, versos 6, também nos diz que nós podemos encontrar a Deus por intermédio da fé. Também podemos encontrar a Deus crendo, orando, meditando na palavra do Senhor, buscando a Deus no nome do Senhor Jesus. Eu quero lhe falar, amado irmão, no nome do Senhor Jesus, escolha um caminho. Se você quer permanecer em Baal, ou se você quer permanecer em Deus, Baal não tem nada para ti. Baal não vai responder. Baal não vai trazer a sua salvação. Baal não pode fazer nada pela sua casa. Baal não pode fazer nada pela sua vida. Eu quero dizer que a feitiçaria não pode fazer nada na tua vida. Ela vai prender a tua vida, vai prender a tua casa e vai prender os teus filhos, porque a Bíblia Sagrada diz no nome do Senhor Jesus que a maldição irá visitar até a primeira, a segunda e a terceira e a quarta geração, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, a Bíblia Sagrada diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o costume da carne, mas o Espírito, aqueles que andam em Espírito em Deus. Não há nada que Deus não pode fazer na tua vida. Não precisa recorrer a falsos deuses. Não precisa buscar a falsos deuses. Deus é o mesmo. Ele tem poder para operar na tua vida. Ele tem poder. A graça de Deus é infinita. Clama a Deus. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, que eu te mostrarei, que eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Deus é poderoso para fazer. Não há nada que Ele não pode operar, amado irmão. Siga o caminho de Deus. Eu quero lhe mostrar nessa noite que só o Senhor é Deus. Só Ele é Deus para dar vida. Só Ele é Deus para dar saúde. Só Ele é Deus para dar um lar abençoado. Só Ele é Deus para trazer a restauração. Só Ele é Deus para restaurar, para dar saúde, para dar vida, para trazer o desejo, a materialização do desejo do seu coração. Você não tem razão nenhuma para buscar a Baal. Busca a Deus. Confia a Ele os teus caminhos, confia a Ele o teu querer, confia a Ele o desejo do teu coração, que certamente no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus fará. Aleluia! Glórias a Deus! Amados irmãos, no nome de Jesus, nós terminamos hoje mais um devocional diário, um devocional semanal no caso. Com certeza nós estaremos com o amado irmão na próxima segunda-feira, às mesmas horas, no dia 8 do mês de abril, a partir das 21h30, horário de Luanda, no nome de Jesus. Mas nós não vamos terminar sem antes fazer uma oração. Eu quero orar pela vida daqueles irmãos, no nome de Jesus, que têm buscado a Deus, que têm clamado a presença de Deus. Antes, porém, eu quero mandar um grande abraço, antes de terminar o nosso devocional, a todos os irmãos que nos acompanham online. Quero mandar um grande abraço aos nossos irmãos aqui na Itália, que têm acompanhado dia e noite. Quero dizer a vocês que por causa da atualização do fuso horário, o horário de verão, para os irmãos daqui da Itália, o nosso devocional diário, ou o nosso devocional semanal, à segunda-feira, vai ao ar às 22h30. Para o pessoal da Angola, que está no fuso horário mais um, o devocional semanal vai no ar a partir das 21h30. Aleluia! Glórias a Deus. Vamos orar no nome do Senhor Jesus Cristo.
Vamos pedir a graça de Deus, vamos pedir Deus na nossa casa, Deus nos nossos lares. Nós precisamos de levar Deus na nossa família, amado irmão. Nós precisamos de levar Deus nos nossos filhos. Nós precisamos de mostrar quem é Deus. Há famílias a destruírem-se, há famílias a perderem-se, há pessoas que estão presas no mundo das drogas por causa de quê? Das idolatrias, por causa das prostituições de Jezabel. Há pessoas que estão perdidas nesse mundo. Nós precisamos de resgatar. Nós precisamos de falar por intermédio da palavra de Deus. Existem muitas pessoas que estão perdidas nos vícios, no álcool, que não conseguem sair. Só a palavra de Deus é poderosa para resgatar. Muitas pessoas que estão no vício de dinheiro, muitas pessoas que estão a entregar os seus corpos, estão a adorar falsos deuses, porque a prostituição também é um deus. Jezabel trazia o espírito de prostituição para o povo de Israel, de modo tal que hoje nós vimos que muitas das nossas irmãs prostituem-se para receber um iPhone, muitas das nossas irmãs prostituem-se para receber uma casa, muitas das nossas irmãs prostituem-se para receber um carro, mas Deus pode fazer infinitamente mais na tua vida, basta apenas você crer. Meu irmão, não se perca no meio do caminho, busca o Deus verdadeiro, busca o Deus que pode operar na tua vida, Ele pode trazer uma vida digna para ti, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Rei da Glória, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Santo, nós queremos antes de tudo glorificar o Teu santo nome, Pai, porque sabemos, Senhor, que só o Senhor é Deus e não há outro Deus, meu Pai, além de Ti. Não há Baal, não há Balim, não há nada, meu Pai, porque o Senhor é o Deus que fez os céus e a terra e operando o Senhor ninguém pode impedir. Pai Santo, nós oramos pela vida dos nossos irmãos, meu Pai, que nos assistem na noite de hoje. Pedimos a Tua graça, Senhor Jeová. Pedimos a certeza de Deus nos seus corações. Pedimos o Espírito Santo que ilumina as suas vidas, que ilumina as suas casas. Meu Pai, toca na família de cada um dos nossos irmãos. Visita, Senhor Jeová, aqueles irmãos que estão acamados, que estão doentes, que estão perecendo, meu Pai, que estão em dificuldades. Meu Pai, abençoa os nossos irmãos que estão com dificuldade de tomar decisão, que não conseguem ainda escolher qual caminho a seguir. Abençoa os irmãos que estão a viver problemas no relacionamento, problemas na família, problemas no lar, problemas no trabalho. Oh meu Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus, meu Pai, infinitamente poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos. Pedimos, Senhor Jeová, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor entra em cada família, de cada irmão que nos assiste, que o Senhor entra em cada casa, que o Senhor entra em cada lar, no nome do Senhor Jesus Cristo, e faça sentir a Tua glória, meu Pai, e acenda a Tua chama, e derrama o Teu fogo, e queima todo o holocausto, meu Pai, que aonde existir, meu Pai, algum mal, no nome do Senhor Jesus, que esse mal caia por terra, que aonde existir alguma praga, alguma maldição, que aonde existir alguma cadeia, que essa cadeia seja quebrada no poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Pedimos a manifestação do Teu poder, porque nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e queremos, segundo o Teu poder que em nós opera. Pai, visita a vida dos nossos irmãos, visita o aflito, visita o necessitado, visita o carente, visita, Senhor Jeová, aquele que busca, Senhor Jeová, porque o Senhor disse na Tua palavra no livro de Mateus 7,7, batei, pedi e buscai, porque o Senhor é um Deus que nos responde. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, entregamos a vida de todos e de cada um, os nossos lares, as nossas famílias, os nossos filhos, debaixo da Tua graça, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus até dia 8 do mês de abril de 2019, a partir das 21h30 para Angola e às 22h30 para a Itália. Deus abençoe.